Meu telefone acendeu às 3:05 da manhã. Eu deveria ter ignorado isso. A maioria das pessoas teria virado e voltado a dormir. Mas quando seu CEO te envia uma mensagem no meio da noite, você a verifica. Isso é apenas o que você faz quando trabalha em um escritório de advocacia de ponta e está lutando por uma sociedade. O que eu vi na minha tela fez meu estômago despencar. Era uma foto. Jennifer Blackwood, minha CEO, estava em um quarto de hotel. Ela não estava sozinha. O homem ao lado dela era alguém que eu reconheci imediatamente. Richard Sterling, da Riverside Capital. Ele era nosso cliente, ou pelo menos ele costumava ser meu cliente até a semana passada, quando Jennifer de repente me tirou da sua conta sem nenhuma explicação. A legenda sob a foto dizia: "Veja o que você poderia ter tido." Eu encarei aquelas palavras. Meu cérebro estava tentando entender o que eu estava olhando. Esta mensagem não era para mim, de jeito nenhum. Jennifer não enviaria algo assim para mim de propósito. Ela deve ter clicado no nome errado. Talvez ela quisesse enviar para David. David Foster era o outro advogado competindo comigo por sociedade sênior. Ele estava agindo estranho ultimamente. Como se soubesse o que eu não sabia. Eu me sentei na cama. A luz azul do meu telefone fez tudo no meu quarto escuro parecer estranho e frio. Meu coração estava batendo rápido agora, muito rápido. Deixe-me voltar e explicar quem eu sou. Meu nome é Alex Mitchell. Eu tenho 32 anos. Eu trabalho como associado sênior na Blackwood Associates em Seattle. É um dos melhores escritórios de advocacia na cidade. Jennifer me contratou 5 anos atrás, quando eu estava apenas começando. Eu trabalhei incrivelmente duro desde então. Noites tardias no escritório, fins de semana revisando contratos, perdendo aniversários e feriados. Tudo valeu a pena porque eu estava construindo algo. Carreira, futuro, sociedade. Jennifer estava insinuando por meses que eu era o próximo na linha para um sócio sênior. Ela diria coisas como: "Continue com um bom trabalho, Alex, e você é exatamente o tipo de advogado que queremos liderando esta firma." Eu acreditei nela. Por que eu não acreditaria? Minhas avaliações de clientes eram excelentes. Eu nunca perdi um prazo. Eu trouxe mais negócios do que qualquer outra pessoa no meu departamento. Mas então as coisas começaram a mudar cerca de um mês atrás. Pequenas coisas. No início, Jennifer reatribuiria meus casos para outras pessoas sem me dizer o porquê. Ela fecharia a porta do seu escritório quando eu passasse, como se estivesse tendo reuniões secretas. Ela começou a criticar meu trabalho de maneiras que nunca havia feito antes. Ela diria que meus resumos não eram detalhados o suficiente ou que minha comunicação com o cliente precisava de melhoria. Nada disso fazia sentido, porque os próprios clientes continuavam me dizendo o quão felizes estavam com meu trabalho. O maior choque veio na terça-feira passada. Jennifer me chamou em seu escritório e me disse que eu estava sendo removido da conta da Riverside Capital. Esse era meu maior cliente. Eu havia trabalhado com Richard Sterling por 3 anos. Nós tínhamos um bom relacionamento. Sua empresa confiava em mim com seus assuntos legais mais importantes. Quando perguntei a Jennifer por que eu estava sendo retirado da conta, ela apenas disse: "Estamos fazendo algumas mudanças estratégicas. David assumirá." Eu estava confuso. Eu estava com raiva, mas não discuti. Você não discute com o CEO da sua firma se você quer se tornar sócio. Então, eu sorri e disse: "Claro, o que você achar melhor." Então eu voltei para meu escritório e me perguntei o que eu tinha feito de errado. Agora, olhando para esta foto no meu telefone, tudo de repente fez sentido. As reuniões de porta fechada, a súbita mudança de conta, o jeito que Jennifer estava agindo friamente comigo. Ela estava tendo algum tipo de relacionamento com Richard Sterling. É por isso que ela me tirou da conta dele. Ela queria lidar com isso sozinha. Ou talvez ela quisesse que David lidasse com isso porque David sabia sobre eles e eu não. Minha mente estava acelerada. Isso não era apenas antiprofissional. Isso era um enorme problema. Riverside Capital tem regras estritas sobre relacionamentos pessoais com seus conselheiros legais.
Está escrito bem em nosso contrato com eles. Se alguém descobrisse isso, eles demitiriam nossa firma imediatamente. Nós perderíamos milhões de dólares e Jennifer perderia tudo o que ela havia construído. Eu olhei para a mensagem novamente. Veja o que você poderia ter tido. O que isso sequer significava? Ela estava se gabando para alguém? Isso era algum tipo de competição entre ela e David? Ou talvez entre ela e eu? Eu deveria apagar isso. Esse é o que o movimento inteligente seria. Fingir que nunca vi. Agir como se nada tivesse acontecido. Manter minha cabeça baixa e esperar que Jennifer não perceba que ela enviou isso para a pessoa errada. Mas algo dentro de mim recusou-se a fazer isso. Eu havia trabalhado muito duro. Eu sacrifiquei demais. Eu joguei por todas as regras enquanto Jennifer as estava quebrando. E ela ia tirar minha sociedade porque eu acidentalmente vi algo que eu não deveria ver. Isso não parecia justo. Meus polegares moveram-se pela tela antes que meu cérebro pudesse pará-los. Eu digitei 4 palavras, apenas 4 palavras simples que pareceram certas naquele momento. Isso explica tudo. Eu apertei enviar. A mensagem apareceu como entregue. Então eu desliguei meu telefone e o coloquei virado para baixo na minha mesa de cabeceira. Minhas mãos estavam tremendo. O que eu tinha acabado de fazer, eu realmente acabei de responder à mensagem privada do meu CEO. O CEO que controla minha carreira inteira. O CEO que poderia me demitir amanhã se ela quisesse. Eu deitei de volta e olhei para o teto. O sono não ia acontecer agora. Minha mente continuava reproduzindo diferentes cenários. Talvez Jennifer apreciasse minha honestidade. Talvez ela respeitasse que eu fui direto com ela. Talvez ela explicasse tudo e nós resolveríamos como profissionais. Mas no fundo eu sabia que isso não ia acontecer. Eu acabei de cruzar uma linha. Eu havia reconhecido ter visto algo que eu não deveria ver. Eu a havia exposto, mesmo que eu o fizesse educadamente. E pessoas como Jennifer Blackwood não apreciam ser expostas. Elas especialmente não apreciam isso de funcionários que supostamente devem ficar quietos e seguir ordens. Eu peguei meu telefone e o liguei de volta. 3 chamadas perdidas de Jennifer. 3 chamadas nos 15 minutos desde que eu havia enviado aquela mensagem. Havia também 2 mensagens de texto. Precisamos conversar. Esteja em meu escritório às 8h da manhã. Eram atualmente 3h47 da manhã. Eu tinha cerca de 4 horas antes de ter que enfrentar o que quer que estivesse por vir. Eu saí da cama e caminhei para minha cozinha. Eu fiz café, embora soubesse que a cafeína pioraria minha ansiedade. Eu me sentei à minha mesa da cozinha e observei o sol nascer sobre Seattle. A cidade parecia pacífica da janela do meu apartamento. Pessoas estavam dormindo. Eles não tinham ideia de que suas vidas iriam continuar como o normal. Mas a minha não. A minha estava prestes a desmoronar. A água quente do meu chuveiro parecia boa, mas não lavou o nó no meu estômago. Eu me vesti com meu melhor terno, azul marinho, perfeitamente passado. Se eu estava indo para baixo, eu poderia muito bem parecer profissional fazendo isso. Minha gravata levou 3 tentativas para ficar certa, porque minhas mãos não paravam de tremer. A viagem para o escritório pareceu mais longa do que o usual, embora o tráfego estivesse leve. Eu continuei ensaiando o que eu diria a Jennifer. Eu deveria pedir desculpas? Eu deveria manter minha posição? Eu deveria fingir que tudo foi um mal-entendido? Cada opção parecia errada. Eu estacionei no meu lugar usual na garagem e peguei o elevador até o 15º andar. As portas se abriram e eu entrei no saguão da Blackwood Associates. Tudo parecia normal. A recepcionista, Karen, estava em sua mesa. Mas quando eu passei por ela, ela não disse bom dia como ela geralmente faz. Ela nem sequer olhou para mim. Os olhos dela permaneceram focados na tela do seu computador como se eu fosse invisível. Foi quando eu soube que isso seria ruim. Eu caminhei pela área principal do escritório em direção à suíte de canto de Jennifer. Outros advogados já estavam em suas mesas, embora fossem apenas 8h da manhã. É assim que funciona em firmas como esta. Todos tentam ser o primeiro a entrar
e o último a sair. David estava sentado em sua mesa, e quando ele me viu, ele sorriu. Não um sorriso amigável. Era o tipo de sorriso que dizia que ele sabia algo que eu não sabia. O tipo de sorriso que dizia que ele estava ganhando e eu estava perdendo. Eu bati na porta de Jennifer. Entre! Sua voz chamou. Eu abri a porta e imediatamente vi que Jennifer não estava sozinha. Amanda Peters, nossa diretora de RH, estava sentada em uma das cadeiras em frente à mesa de Jennifer. Meu coração afundou ainda mais. RH só se envolve quando alguém está sendo demitido. Alex, sente-se, Jennifer disse. Sua voz estava calma. Calma demais, como se ela estivesse praticando o que ela ia dizer. Eu me sentei na cadeira vazia ao lado de Amanda. Jennifer estava atrás de sua grande mesa, suas mãos dobradas ordenadamente na frente dela. Ela parecia perfeita como sempre. Nem um único cabelo fora do lugar. Você nunca saberia que ela esteve acordada às 3 horas da manhã, enviando fotos inapropriadas para pessoas. Precisamos discutir seu desempenho, Jennifer começou. Ela disse isso como se estivesse lendo de um roteiro, como se esta fosse apenas mais uma reunião regular sobre coisas do trabalho. Eu decidi ser direto. Isso é sobre a foto que você me enviou? Amanda se remexeu em seu assento. Ela parecia desconfortável. O rosto de Jennifer não mudou em nada. Que foto? Ela perguntou. Eu não pude acreditar que ela ia fingir que não aconteceu. A foto que você me enviou às 3 da manhã. Você e Richard Sterling. Os olhos de Jennifer ficaram duros. Alex tem estado lutando com sua carga de trabalho ultimamente, ela disse. Mas ela estava falando com Amanda agora, não comigo. Houve reclamações sobre a qualidade do seu trabalho. Isso não é verdade, eu disse. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Eu nunca perdi um prazo. Meus clientes estão felizes com meu trabalho. Você sabe disso. Jennifer abriu uma pasta em sua mesa. Eu tenho documentação aqui de vários problemas. Reuniões perdidas, má comunicação com clientes, erros em revisões de contrato. Que documentação? Me mostre. Eu sabia que ela estava mentindo. Ela tinha que estar mentindo. Nós decidimos encerrar seu emprego com efeito imediato. Jennifer continuou como se eu não tivesse dito nada. Amanda te guiará pelo acordo de separação. As palavras me atingiram como um golpe físico. Terminar, demitir, se foi, simplesmente assim. Isso é retaliação, eu disse. Eu olhei para Amanda. Isso é ilegal. Eu tenho provas do que ela fez. Amanda falou pela primeira vez. Sr. Mitchell, eu entendo que você está chateado, mas fazer falsas acusações não ajudará a sua situação. Falsas acusações? Eu puxei meu telefone. Eu posso te mostrar a mensagem exata que ela me enviou. A voz de Jennifer permaneceu calma. Alex, se você continuar fazendo essas alegações, não teremos escolha senão buscar ação legal contra você por difamação. Eu olhei para frente e para trás entre eles. Isso foi planejado. Eles haviam se preparado para isso. Jennifer deve ter passado as horas entre 3 e 8 da manhã acertando sua história com Amanda. Eles iam me fazer parecer o problema, como se eu fosse algum funcionário bravo inventando mentiras sobre seu chefe. Eu não vou assinar nada, eu disse. Amanda puxou um documento de sua pasta. Este é o seu acordo de separação. Você receberá 2 semanas de indenização. Em troca, você concorda em não fazer nenhuma declaração negativa sobre a firma ou a Sra. Blackwood. 2 semanas. Eu trabalhei aqui por 5 anos. Isso é o que estamos oferecendo, Jennifer disse. Pegue ou largue. Eu me levantei. Eu estou largando isso. E eu estou pegando meu próprio advogado. Jennifer sorriu. O mesmo tipo de sorriso que David tinha me dado mais cedo. Essa é a sua escolha. Amanda, por favor, acompanhe o Sr. Mitchell até sua mesa para que ele possa recolher seus pertences pessoais. Amanda se levantou também. Ela não olharia nos meus olhos. Por aqui, Alex. Eu a segui para fora do escritório de Jennifer.
Minhas pernas pareciam estranhas, como se não estivessem funcionando muito bem. Todos no escritório estavam olhando agora. Eles nem estavam fingindo não olhar. A notícia já havia se espalhado de alguma forma. Carne fresca para a máquina de fofocas do escritório. Na minha mesa, eu comecei a colocar coisas em uma caixa. Meu diploma de direito da parede. A foto minha com meu colega de quarto da faculdade Chris do nosso dia de formatura. Caneca de café. Tudo o que eu havia acumulado em 5 anos coube em uma pequena caixa de papelão. David passou pela minha mesa. Ele não disse nada, mas ele estava sorrindo maior agora. Eu percebi que ele devia estar por dentro disso o tempo todo. Talvez ele até tenha encorajado Jennifer a me demitir. Uma pessoa a menos competindo por aquela sociedade. 2 seguranças apareceram. Eu os reconheci, Frank e Jimmy. Nós conversamos sobre futebol no elevador dezenas de vezes. Agora, eles estavam aqui para me escoltar para fora, como se eu fosse algum tipo de criminoso. Vamos, Alex, Frank disse silenciosamente. Vamos tornar isso fácil. Eu carreguei minha caixa pelo escritório, passando pelas salas de conferência onde eu havia vencido casos. Passando pela sala de descanso, onde eu havia almoçado na minha mesa mais vezes do que eu poderia contar. Passando pela mesa de Karen na frente, onde ela ainda não olharia para mim. As portas do elevador se fecharam. Frank e Jimmy desceram comigo em silêncio. Quando chegamos à garagem, eles me acompanharam até meu carro e esperaram enquanto eu colocava minha caixa no banco de trás. Desculpe, cara, Jimmy disse. Apenas fazendo o nosso trabalho. Eu entrei no meu carro e sentei lá por 1 minuto. Eles ficaram me observando, certificando-se de que eu realmente saí. Eu liguei o motor e saí da garagem para o brilhante sol da manhã, para o desemprego, para o que quer que viesse a seguir. Meu telefone tocou enquanto eu estava dirigindo. Eu não reconheci o número, mas eu atendi mesmo assim. Este é Alex Mitchell? Uma voz de homem perguntou. Sim, este é Kevin da segurança do prédio. A senhorita Blackwood me pediu para te informar que seu acesso ao cartão-chave foi revogado. Não tente retornar ao prédio. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Eu joguei meu telefone no banco do passageiro. Eu queria gritar. Eu queria voltar dirigindo para aquele escritório e contar a todos o que Jennifer havia feito. Eu queria fazê-la pagar por isso. Mas em vez disso, eu apenas dirigi para casa porque o que mais eu poderia fazer? 3 semanas haviam se passado desde que eu fui demitido, e minha conta bancária estava gritando comigo. Cada aplicação de emprego que eu enviava parecia jogar mensagens em garrafas em um oceano que não se importava. Meu telefone zumbiu com outro e-mail de rejeição. Eu o joguei na mesa de centro, onde ele caiu em uma pilha de contas vencidas. Chris estava me ligando dia sim, dia não, verificando, oferecendo para me emprestar dinheiro. Eu continuei dizendo a ele que eu estava bem. Eu não estava bem. Meu senhorio já havia me enviado um aviso sobre o aluguel do próximo mês. Minha geladeira continha 3 ovos, meio pão e alguma comida chinesa duvidosa de 4 dias atrás. Mas algo estranho estava acontecendo. Sem a pressão constante de horas faturáveis e prazos impossíveis, eu realmente senti que podia respirar. Eu comecei a acordar sem aquele nó no meu estômago. Eu saio para correr de manhã, algo que eu não fazia desde a faculdade de Direito. O Pike Place Market se tornou meu lugar regular para café barato e observar pessoas. Eu sentava lá com meu laptop aplicando para empregos enquanto observava turistas tirarem fotos de peixes voadores. Uma tarde, enquanto eu estava atualizando meu currículo em um café de esquina, meu telefone tocou. Um número conhecido. Normalmente eu ignoraria, mas tempos desesperadores significavam atender a todas as chamadas. Este é Alex Mitchell? Uma voz de mulher perguntou. Profissional, mas calorosa. Sim, este é Alex. Meu nome é Carol da Riverside Capital. O Sr. Riverside gostaria de falar com você. Você pode esperar? Meu coração começou a martelar. Riverside Capital. O cliente da foto. O que eles queriam? Para gritar comigo?
Para me culpar pelo escândalo deles? Antes que eu pudesse pensar em desligar, uma voz masculina profunda entrou na linha. Senhor Mitchell, este é Michael Riverside. Eu quase derrubei meu café. Sim, senhor. Como posso te ajudar? Houve uma pausa. Eu acho que a pergunta é como eu posso te ajudar. Você está disponível para nos encontrar amanhã de manhã? 9 p.m. no meu escritório. Eu olhei para meus jeans gastos e tênis, para a pilha de e-mails de rejeição na tela do meu laptop, para a vida que eu estava tentando tão arduamente reconstruir. Eu estarei lá, eu disse. Naquela noite eu não consegui dormir. Eu continuei repassando cada cenário possível. Talvez eles quisessem me processar. Talvez eles pensassem que eu havia vazado a foto. Talvez tudo isso fosse alguma armadilha elaborada que Jennifer havia montado. Chris veio com pizza por volta das 8. Cara, você está horrível, ele disse, passando por mim para dentro do apartamento. Obrigado pelo impulso de confiança. Eu estou falando sério. Quando foi a última vez que você comeu algo que não fosse miojo? Não conseguia lembrar. Ele colocou a caixa de pizza no meu balcão e a abriu. O cheiro fez meu estômago roncar tão alto que nós dois rimos. Então, esta reunião amanhã, Chris disse entre mordidas. Sobre o que você acha que é? Honestamente, não. Poderia ser qualquer coisa. Poderia ser algo bom, ele ofereceu. Eu queria acreditar nele, mas a esperança parecia perigosa. Toda vez que eu havia esperado por algo no mês passado, explodiu na minha cara. Na manhã seguinte, eu vesti meu melhor terno, o mesmo azul marinho que eu havia usado no dia em que fui demitido. O prédio da Riverside Capital era no centro, todo de vidro e aço, o tipo de lugar que te fazia sentir pequeno só de caminhar em direção a ele. Eu fiz o check-in com a segurança, peguei um crachá de visitante e peguei o elevador para o último andar. Minhas palmas estavam suando. A recepcionista me levou a uma sala de conferências com janelas que davam para toda a cidade. Seattle se estendia abaixo como uma promessa que eu não conseguia alcançar. Então Michael Riverside entrou. Ele era alto, provavelmente na casa dos 50, com cabelo grisalho e olhos penetrantes que pareciam ver através de mim. Senhor Mitchell, ele disse, apertando minha mão firmemente. Obrigado por vir. Claro, senhor. Ele gesticulou para eu sentar, então pegou a cadeira em frente a mim, em vez de na cabeceira da mesa. Isso me surpreendeu. Pessoas com poder geralmente gostam de mostrá-lo. Eu irei direto ao ponto, ele disse. Nós encerramos nosso relacionamento com a Blackwood Associates. Eu assenti, incerto do que dizer. A situação com a senhora Blackwood e nosso diretor de investimentos era inaceitável. Mas não é por isso que você está aqui. Ele puxou uma pasta e a deslizou pela mesa. Seu trabalho na nossa conta foi excepcional. Quando você foi subitamente removido do nosso caso, toda a nossa equipe notou. A qualidade caiu. Tempos de resposta pioraram. Nós fizemos perguntas. Eu abri a pasta. Dentro havia uma análise detalhada de cada caso em que eu havia trabalhado para Riverside, completa com pontuações de satisfação do cliente e notas da equipe deles. Tudo positivo, tudo elogiando meu trabalho. Nós estamos trazendo o nosso departamento jurídico para dentro de casa, Michael continuou. Nós precisamos de alguém que entenda nosso negócio, alguém com integridade, alguém que não comprometa nossos valores por ganho pessoal. Ele pausou. Nós gostaríamos de te oferecer a posição de conselheiro geral. Eu olhei para ele. Conselheiro geral? As palavras não faziam sentido. Eu estava desempregado há 3 semanas, comendo miojo e esquivando do meu senhorio. Agora, uma das maiores firmas de investimento de Seattle queria que eu dirigisse seu departamento jurídico. O salário está detalhado na página 3, Michael disse, observando meu rosto. Eu virei para a página 3. O número me fez prender a respiração. Era quase o dobro do que a Blackwood havia me pago. Duplo. Nós também oferecemos benefícios abrangentes, horas flexíveis
e uma cultura de trabalho que realmente respeita o tempo pessoal. Eu construí esta empresa no princípio de que sucesso e ética não são mutuamente exclusivos. Minhas mãos estavam tremendo. Eu tentei esconder isso apertando a pasta mais forte. Senhor Riverside, eu não sei o que dizer. Diga que você vai pensar sobre isso. Ele sorriu ligeiramente. Pegue o fim de semana. Revise o contrato. Mas, Alex, eu quero que você saiba algo. Ele se inclinou para a frente. O que você fez ao enfrentar Jennifer Blackwood? Isso exigiu coragem. Você perdeu seu emprego por fazer a coisa certa. Esse é exatamente o tipo de pessoa que eu quero liderando minha equipe jurídica. Eu deixei aquele prédio em dias na rua. Eu liguei para Chris. Você não vai acreditar nisso, eu disse quando ele atendeu. Eu contei a ele tudo. A oferta, o salário, a conversa toda. Ele exclamou tão alto que eu tive que segurar o telefone longe da minha orelha. Eu te disse que poderia ser algo bom. Eu não aceitei ainda. Eu o lembrei. Você está louco? Aceite. Aceite agora mesmo. Mas eu não liguei de volta imediatamente. Em vez disso, eu caminhei para o Kerry Park e olhei para a Space Needle, para a cidade que havia me mastigado e agora estava me oferecendo uma segunda chance. Naquela noite, eu abri meu laptop e li o contrato inteiro. Cada palavra, cada cláusula era legítimo, mais do que legítimo. Era tudo o que eu havia trabalhado por anos. O emprego que eu sonhava na faculdade de Direito. Na manhã de segunda-feira, eu liguei para o escritório de Michael Riverside. Eu aceito, eu disse quando ele atendeu. Eu estou honrado em me juntar a Riverside Capital. Excepcional. Eu podia ouvir o sorriso na voz dele. Bem-vindo à equipe, Alex. Vejo você na segunda-feira. Eu desliguei e sentei no meu apartamento. O mesmo apartamento que eu estava aterrorizado de perder dias antes. O mesmo espaço que havia parecido uma prisão agora parecia uma plataforma de lançamento. Meu primeiro dia na Riverside Capital parecia surreal. Eu continuei esperando que alguém me dissesse que havia sido um erro, que a oferta não era real, que eu acordaria de volta no meu apartamento, comendo miojo e em pânico com o aluguel. Mas ninguém disse isso. Em vez disso, Carol do RH me guiou pela orientação, me apresentou a equipe jurídica que eu estaria liderando e me mostrou meu escritório. Meu escritório. Ele tinha janelas, uma mesa de verdade e uma vista da Elliott Bay que me fez parar e olhar. A equipe era menor do que o que eu havia gerenciado na Blackwood, mas todos pareciam genuinamente felizes por estar lá. Ninguém parecia exausto ou derrotado. Durante nossa primeira reunião, eles me fizeram perguntas sobre minha abordagem à estratégia legal, sobre como eu queria estruturar nosso fluxo de trabalho. Eles realmente se importavam com o que eu pensava. Parecia estranho depois de anos do estilo de gestão de Jennifer. Ao final da minha primeira semana, eu havia revisado 3 grandes contratos, participado de 2 reuniões com clientes e percebido algo importante. Eu era bom nisso, realmente bom. Sem a política e a punhalada pelas costas na Blackwood, eu poderia focar no trabalho legal real. Minha equipe respondeu bem ao meu estilo de liderança. Os clientes pareciam aliviados por ter alguém que explicava as coisas claramente em vez de se esconder atrás do jargão legal. Chris me levou para bebidas comemorativas naquela sexta-feira. Olhe para você, ele disse erguendo sua cerveja. Conselheiro geral, título chique para um cara chique. Ainda não parece real, eu admiti. Acostume-se. Esta é sua vida agora. A vida boa. A vida que você ganhou. Ele estava certo. Eu havia ganhado isso. Não por jogar política ou virar o rosto, mas por fazer meu trabalho bem e me levantar quando importava. 2 meses se passaram voando. Eu entrei em um ritmo na Riverside. Café às 7, reunião de equipe às 8, trabalho com cliente até o almoço, planejamento estratégico à tarde. Michael Riverside fazia check-in regularmente, oferecendo orientação, mas nunca microgerenciando. Ele confiava em mim. Isso por si só parecia revolucionário. Então, uma terça-feira,
Meu telefone tocou. Robert Chen, meu advogado trabalhista. Alex, tenho algumas notícias para você. Ele disse, Blackwood and Associates quer resolver. Eu me sentei mais reto na minha mesa. Resolver o quê? O caso de demissão injusta. Eles estão oferecendo uma quantia substancial, mais um acordo de resolução confidencial. Eles querem que isso suma discretamente. Quão substancial? Ele nomeou uma quantia que me fez reclinar na minha cadeira. Era o suficiente para pagar meus empréstimos estudantis completamente. O suficiente para comprar um carro que não fazia ruídos preocupantes toda vez que eu virava à esquerda. O que você acha? Eu perguntei. Eu acho que você poderia pressionar por mais se quisesse ir a tribunal. Mas os julgamentos são caros, demorados e imprevisíveis. Esta é uma oferta sólida. Eu pensei em Jennifer, em David, em todos aqueles meses de luta e me perguntando se eu havia cometido um grande erro. Eu aceito, eu disse, mas eu quero mais uma coisa no acordo, um reconhecimento por escrito de que minha demissão foi injustificada e que meu desempenho na Blackwood foi exemplar. Robert riu. Isso vai fazê-lo se contorcer. Bom, 3 dias depois o acordo foi finalizado. O dinheiro caiu na minha conta numa sexta-feira à tarde. Eu olhei para meu aplicativo bancário, observando os números que representavam liberdade, segurança e vindicação. Naquela noite, Chris insistiu em me levar para sair apropriadamente. Nós vamos a algum lugar legal, ele declarou. Em algum lugar que exige uma reserva. Nós acabamos em uma churrascaria no centro, o tipo de lugar por onde eu sempre havia passado, mas nunca entrei. Durante o jantar, ele me perguntou a pergunta que eu estava evitando. Você está com raiva de tudo o que aconteceu? Eu cortei em meu bife considerando que eu estava. Por um longo tempo, eu estava furioso com Jennifer, com David, com toda a situação. Mas agora, eu olhei ao redor do restaurante, pensei no meu escritório, na minha equipe, na vida que eu estava construindo. Agora eu estou apenas grato que aconteceu. Isso é muito zen de você. Eu estou falando sério. Se Jennifer não tivesse enviado aquela mensagem, se eu não tivesse sido demitido, eu ainda estaria na Blackwood trabalhando 8 horas semanas para alguém que não me valorizava. Eu ainda estaria miserável e chamando isso de sucesso. A palavra se espalhou rápido na comunidade legal de Seattle. Blackwood and Associates estava hemorragia clientes. Jennifer havia renunciado e rumores diziam que ela havia deixado a cidade inteiramente. David, o colega que havia observado alegremente minha queda, estava aparentemente procurando emprego com sucesso limitado. Ninguém queria contratar alguém conhecido por apunhalar pelas costas seus colegas de trabalho. Eu encontrei um dos meus antigos colegas da Blackwood em uma cafeteria perto do meu apartamento. O nome dela era Lisa, e ela sempre foi gentil comigo. Alex, ela disse, parecendo genuinamente feliz em me ver. Eu ouvi sobre a Riverside. Parabéns, obrigado. Como estão as coisas na Blackwood? O sorriso dela desapareceu. Honestamente, é uma bagunça. Metade dos sócios senhores saiu. O moral está terrível. Todos estão atualizando seus currículos. Eu lamento ouvir isso. Não fique. O lugar era tóxico muito antes de você sair. Você apenas teve a coragem de reconhecer isso. Ela hesitou. Na verdade, eu queria te perguntar algo. A Riverside está contratando? Em um mês, eu havia ajudado 3 ex-colegas da Blackwood a encontrar posições em outras firmas. Não na Riverside. Isso teria sido estranho. Mas eu fiz ligações, enviei recomendações, abri portas onde eu pude. Ajudá-los parecia bom. Melhor do que guardar rancor. Melhor do que ficar amargo. 1 ano depois de ser demitido, eu me mudei para um novo condomínio. Ele tinha janelas do chão ao teto com vista para Elliott Bay. Uma cozinha moderna que eu mal sabia usar e espaço suficiente para finalmente respirar. Chris me ajudou a me mudar, reclamando dramaticamente sobre minha coleção de livros. Por que você possui tantos livros sobre direito contratual? Ele gemeu carregando outra caixa.
Porque eu sou um advogado, eu disse rindo. Acostume-se. Naquela noite, depois que tudo foi desempacotado, eu fiquei na minha varanda olhando para a água. Fadas cruzaram para lá e para cá, suas luzes refletindo na superfície escura. Em algum lugar lá fora, Jennifer estava provavelmente reconstruindo sua vida. David estava provavelmente ainda procurando emprego. A velha versão de mim se foi, substituída por alguém mais forte, alguém que havia aprendido que integridade importa mais do que segurança. Meu telefone zumbiu. Uma mensagem de texto de Michael Riverside. Ótimo trabalho no contrato Morrison. O cliente especificamente me pediu para te agradecer. Continue assim. Eu sorri e guardei meu telefone no bolso. Esta era minha vida agora. Não perfeita, mas honesta. Não fácil, mas ganha. Não o caminho que eu havia planejado, mas de alguma forma melhor do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Chris apareceu na varanda com 2 cervejas. Brinde ao novo lugar. Brinde a novos começos. Eu corrigi, pegando uma cerveja, e a mensagens de texto enviadas acidentalmente que se revelam bênçãos disfarçadas. Ele riu e fez tilintar sua garrafa contra a minha. Só você seria grato por ser demitido. Eu não sou grato por ter sido demitido. Eu sou grato por onde isso me levou. E essa era a verdade. Aquela mensagem de texto no meio da noite havia parecido o fim de tudo. Mas realmente havia sido o começo. O começo de uma vida onde eu não comprometi meus valores por um salário. Onde eu trabalhei para alguém que me respeitava. Onde o sucesso não exigia sacrificar minha integridade. Às vezes, a pior coisa que acontece com você acaba sendo a melhor coisa que poderia ter acontecido. Você apenas tem que sobreviver tempo suficiente para ver isso. 3 meses em meu papel na Riverside Capital, eu havia me estabelecido em um ritmo confortável. Eu estava revisando contratos em meu escritório uma tarde, quando meu telefone tocou com um número que eu não reconheci. Parte de mim queria ignorá-lo, mas algo me fez atender. Alex Mitchell falando, eu disse, mantendo minha voz profissional. Alex, é David. Eu congelei. David Foster, o cara que havia passado anos tornando minha vida difícil na Blackwood Associates. A mesma pessoa que havia sorrido quando a segurança me acompanhou para fora. David, eu disse lentamente, isso é inesperado. Sim, pode apostar. Ele pigarreou e eu podia ouvir o nervosismo em sua voz. Olha, eu não estou ligando para causar problemas. Eu só queria dizer que sinto muito. Eu larguei minha caneta e me recostei na minha cadeira. O horizonte de Seattle se estendia atrás de mim através da janela. Uma vista que eu havia ganhado da maneira difícil. Desculpe pelo que exatamente? Por tudo. Sua voz falhou um pouco. Eu sabia o que estava acontecendo com Jennifer e aquele cliente. Eu sabia que estava errado. E eu não disse nada porque pensei que isso me ajudaria a progredir. Minha mandíbula apertou. Todos aqueles meses me perguntando como Jennifer havia estado tão preparada naquela manhã. Como ela havia sabido exatamente o que dizer ao RH. Você disse a ela que eu vi a mensagem, não disse? Eu encaminhei sua mensagem de volta para ela naquela mesma noite. Ele admitiu. Eu a avisei que você havia visto a foto. É por isso que ela tinha o RH pronto na manhã seguinte. É por isso que tudo aconteceu tão rápido. Eu me levantei e caminhei até a janela. Telefone pressionado na minha orelha. Abaixo de mim, pessoas corriam pela calçada. Todos eles com seus próprios problemas, suas próprias histórias. Por que você está me dizendo isso agora? Porque eu não consigo encontrar um emprego, ele disse silenciosamente. Eu tenho procurado por 4 meses. Toda entrevista vai bem até eles começarem a perguntar sobre mim. Seu nome continua aparecendo, Alex. Pessoas te respeitam. Elas dizem que você tem integridade, que você é alguém em quem elas podem confiar. E você quer que eu te ajude. Eu não pude manter a surpresa fora da minha voz. Eu sei que eu não mereço isso, David disse rapidamente. Mas eu estou pedindo mesmo. Sim. Eu tenho uma entrevista no Henderson Legal Group na próxima semana.
Eu sei que você fez algum trabalho de consultoria para eles no último trimestre. Eu estava esperando que talvez você pudesse dar uma boa palavra. Eu pensei em todas as vezes que David havia minado meu trabalho, todo o crédito que ele havia roubado, todos os clientes que ele tentou cooptar. O velho eu teria rido e desligado, mas eu não era mais aquela pessoa. Envie-me seu currículo, eu disse. Finalmente silêncio do outro lado. Então assim mesmo, eu ligarei para a diretora de RH deles amanhã. O nome dela é Rebecca. Ela é justa, mas ela não tolera jogos. Vá lá honesto e você terá uma chance. Alex, eu não sei o que dizer. Não diga nada. Apenas faça melhor desta vez. Depois que desligamos, eu me sentei novamente na minha mesa e olhei para meu telefone. Chris pensaria que eu estava louco por ajudar David. Talvez eu estivesse, mas guardar raiva parecia carregar pedras pesadas nos meus bolsos. Em algum ponto, você tinha que colocá-las no chão. Naquela tarde, eu tive uma reunião sobre um grande negócio de aquisição estava perseguindo. Quando eu entrei na sala de conferências, eu notei alguém novo sentado do outro lado da mesa. Ela tinha cabelo castanho avermelhado puxado para trás em um coque profissional, e ela estava folheando os documentos do contrato com o tipo de foco que me dizia que ela realmente entendia o que estava lendo. Todos, esta é Sophie Harrison. Michael Riverside disse, gesticulando para a mulher. Ela é a nossa nova diretora de operações. Sophie, este é Alex Mitchell, nosso conselheiro-geral. Sophie olhou para cima e sorriu, estendendo sua mão pela mesa. Prazer em conhecê-lo, Alex. Eu ouvi coisas boas sobre seu trabalho na fusão Cascade. Seu aperto de mão era firme, confiante. Obrigado. Aquele me manteve acordado por algumas noites. Bem, este pode nos manter todos acordados, ela disse batendo no contrato. Eu encontrei 3 cláusulas que me preocupam já. Eu gostei dela imediatamente. A reunião durou 2 horas e Sophie provou que ela não era apenas inteligente, mas estratégica. Ela fez perguntas que ninguém mais pensou em fazer. Ela contestou suposições que todos os outros aceitavam. Quando finalmente encerramos, eu me vi esperando que nós trabalharíamos juntos novamente em breve. Nas próximas semanas, essa esperança se tornou realidade. Sophie e eu fomos designados para a mesma equipe de projeto, o que significava longas reuniões, sessões de estratégia mais longas e, eventualmente, noites tardias no escritório trabalhando através de negociações complicadas. Ela era diferente de qualquer um com quem eu havia trabalhado antes. Ela não jogava jogos políticos nem tentava levar crédito pelas ideias de outras pessoas. Ela apenas fez um trabalho excelente e esperava que todos os outros fizessem o mesmo. Você é nova em Seattle, certo? Eu perguntei uma noite enquanto pegávamos café da cozinha do escritório. Eram quase 8, e nós éramos os únicos restantes no nosso andar. Mudei para cá há 3 meses, ela disse, adicionando açúcar à sua xícara de Portland. Precisava de um novo começo depois do meu último emprego. Chefe ruim, eu adivinhei. Ela riu, mas não havia muito humor nisso. O pior, ele tentou levar crédito por 1 ano do meu trabalho em um grande projeto. Quando eu o confrontei, ele tentou me demitir. O que aconteceu? Eu tinha e-mails, documentação, tudo por escrito. Ela tomou um gole do seu café. Ele renunciou em vez de enfrentar uma investigação, mas toda a experiência deixou um gosto ruim. Às vezes você precisa recomeçar em algum lugar novo, você sabe. Sim, eu disse, pensando em Jennifer e na Blackwood Associates. Eu sei exatamente o que você quer dizer. 2 semanas depois, David me enviou uma mensagem de texto. Consegui o emprego na Henderson. Obrigado pela segunda chance. Eu não esquecerei isso. Eu salvei a mensagem e senti algo dentro de mim se acalmar. Perdão não significava esquecer, mas significava escolher não deixar o passado controlar meu futuro. O negócio de aquisição em que Sophie e eu estávamos trabalhando finalmente fechou após 6 semanas de intensas negociações. Nossa equipe saiu para celebrar em um bom restaurante no centro. E de alguma forma, depois que todos os outros haviam dado por encerrada a noite,
Sophie e eu ainda estávamos lá conversando sobre pratos de sobremesa vazios e café frio. Posso te perguntar algo? Ela disse, seus olhos brilhantes na iluminação fraca do restaurante. Claro. Por que você ajudou aquele cara, David? Eu ouvi pedaços e peças pelo escritório. Eu considerei o quanto compartilhar. Ele foi horrível comigo na minha antiga firma. Na verdade, ajudou a me demitir. Mas todos merecem uma chance de fazer melhor, e eu não queria ficar amargo. Sophie me estudou por um longo momento. Isso é raro. A maioria das pessoas teria gostado de vê-lo lutar. Talvez, mas minha vida é melhor agora do que jamais foi antes. Difícil ficar com raiva quando as coisas deram certo. Ela sorriu. Eu gosto disso. Eu gosto de trabalhar com pessoas que realmente têm princípios em vez de apenas falar sobre eles. Custou-me tudo por um tempo, eu admiti. Mas você caiu de pé. Melhor do que isso, eu disse, encontrando os olhos dela. Eu caí em algum lugar melhor. Algo mudou entre nós naquele momento. Algo que não tinha nada a ver com trabalho e tudo a ver com duas pessoas que ambos haviam sobrevivido suas próprias tempestades e saíram mais fortes. A primavera chegou cedo naquele ano, trazendo calor inesperado e dias mais longos. Sophie e eu estávamos namorando há 6 meses, levando as coisas devagar, mas firmemente. Nós havíamos caído em um ritmo fácil de colaboração no trabalho e conexão pessoal, caminhando nos fins de semana e descobrindo novos restaurantes em Seattle. Eu estava revisando documentos de fusão em meu escritório uma tarde quando minha assistente bateu na minha porta, parecendo desconfortável. Alex, desculpe interromper, mas há alguém aqui para te ver. Ela não tem um agendamento. Eu olhei para meu calendário que estava completamente lotado. Quem é Jennifer Blackwood? A caneta na minha mão parou de se mover. Eu não ouvia o nome dela há meses. Não pensava nela há semanas. O último que eu havia ouvido através de fofocas da indústria. Ela havia deixado Seattle inteiramente depois que o escândalo destruiu sua firma. Me dê 5 minutos, então a mande entrar. Eu disse, precisando de tempo para me preparar. Eu me levantei e caminhei até a janela, tentando acalmar a inesperada onda de emoções. Raiva, sim, mas também curiosidade. O que ela poderia possivelmente querer depois de todo esse tempo? Quando a porta se abriu, eu me virei. Jennifer parecia diferente. Seu traje de poder usual foi substituído por algo mais simples, mais discreto. Seu cabelo estava mais curto. A confiança afiada que a havia definido parecia desgastada nas bordas, substituída por algo que parecia quase como humildade. Alex, ela disse pairando perto da porta como se ela não tivesse certeza se era bem-vinda. Obrigado por me ver. Eu gesticulei para a cadeira em frente à minha mesa, onde uma foto de Sophie e eu de nossa recente viagem de caminhada estava em uma moldura. O que te traz de volta a Seattle? Jennifer sentou-se cuidadosamente, sua postura ainda perfeita, mas menos rígida do que eu me lembrava. Eu voltei para ajudar minha mãe. Ela tem estado doente e eu sou tudo o que ela tem. Eu assenti, mas não disse nada, esperando pela verdadeira razão pela qual ela estava aqui. Ela puxou um envelope de sua bolsa e o colocou na minha mesa. Eu te devo um pedido de desculpas, R$ 1, não alguma declaração corporativa escrita por advogados para evitar responsabilidade. Ok, eu disse, ainda de pé. O que eu fiz estava errado. Sua voz estava firme, mas eu podia ver suas mãos tremendo ligeiramente. O relacionamento com o cliente era antiprofissional, mas essa não foi a pior parte. A pior parte foi como eu te tratei depois. Eu usei minha posição para te punir por ver algo que eu nunca deveria ter enviado. Eu destruí sua carreira para proteger minha reputação. Eu finalmente me sentei, o peso das palavras dela se estabelecendo entre nós. Você fez. Eu sei que dinheiro não conserta nada, ela continuou, empurrando o envelope em minha direção. Mas esta é a indenização que você deveria ter recebido mais juros. Não é sobre consertar as coisas, porque eu não posso fazer isso. É sobre assumir a responsabilidade pelo que eu fiz de errado. Eu abri o envelope e vi o cheque. Era substancial,
mais do que ela realmente me devia. Eu o deslizei de volta pela mesa. Eu não preciso disso. Eu sei que você não precisa, ela disse rapidamente. Mas eu preciso dar isso, não para você, para mim. Eu preciso encarar o que eu fiz e tentar fazer quaisquer pequenas reparações que eu possa. Eu entendi então que o pedido de desculpas dela não era realmente sobre mim. Era sobre a jornada dela, a própria tentativa dela de se tornar alguém com quem ela pudesse viver. Eu havia estado lá eu mesmo, fazendo as pazes com meus próprios erros e escolhas. Você foi uma boa mentora uma vez, eu disse cuidadosamente, surpreendendo a nós dois, antes que tudo ficasse complicado. Eu aprendi muito com você naqueles primeiros anos. Você me ensinou como ler pessoas, como negociar, como pensar estrategicamente. Os olhos de Jennifer se arregalaram ligeiramente. Eu não esperava que você dissesse isso. Pessoas são complicadas, eu disse, pensando em conversas que eu havia tido com Sophie sobre graça e segundas chances. Pessoas boas fazem escolhas ruins. Isso não apaga o bem que eles fizeram. E isso não significa que eles não podem fazer melhor daqui para frente. Ela ficou quieta por um momento, absorvendo isso. A comunidade legal não é gentil com pessoas que caem em desgraça. Eu aprendi isso da maneira difícil. Não, não é, eu concordei. Mas também é menor do que você pensa. Pessoas lembram de integridade, mesmo quando todo o resto desmorona. Jennifer levantou para sair. Eu a acompanhei até a porta. Antes que ela saísse, eu tomei uma decisão. O cheque. Eu não posso aceitá-lo para mim. Mas a Seattle Legal Aid Society tem um programa de bolsas de estudo para jovens advogados de famílias que não podem pagar a faculdade de direito. Se você está procurando um lugar para direcioná-lo, isso pode ser significativo. O rosto dela suavizou com algo que parecia alívio. Eu ligarei para eles esta tarde. Obrigado, Alex, por me ver, por ser gentil quando você não precisava ser. Depois que ela saiu, eu me sentei de volta na minha mesa, sentindo-me mais leve de alguma forma. A raiva que eu havia carregado por tanto tempo havia se dissolvido sem eu perceber, substituída por algo que parecia muito com paz. Sophie me enviou uma mensagem de texto. Almoço? Eu encontrei um lugar novo com sanduíches incríveis. Eu sorri e respondi por mensagem de texto. Te encontro em 10 minutos. No almoço, ela pôde perceber que algo havia mudado. Você está bem? Você parece diferente. Jennifer veio ao meu escritório esta manhã. Eu disse mordendo meu sanduíche. Sophie colocou sua bebida. Sério, o que ela queria? Eu contei a ela tudo, desde o pedido de desculpas ao cheque à minha sugestão sobre o fundo de bolsas de estudo. Sophie ouviu sem interromper, do jeito que ela sempre fazia quando algo importava. Você deu a ela graça que ela não ganhou, Sophie disse finalmente. Talvez, eu admiti, mas segurar a raiva era exaustivo. E honestamente, minha vida é muito melhor agora do que era antes de tudo acontecer. É difícil ficar amargo quando você está genuinamente feliz. Ela estendeu a mão pela mesa e apertou minha mão. É isso que eu amo em você. Você poderia ter se tornado duro depois do que aconteceu, mas você escolheu permanecer aberto em vez disso. Naquela noite nós caminhamos pela orla depois do jantar, o sol se pondo sobre a Elliott Bay em tons de laranja e rosa. Sophie parou de repente e virou-se para me encarar. O quê? Eu perguntei, sorrindo para sua expressão séria. Eu estou apenas pensando em como eu sou sortudo, ela disse, de trabalhar com alguém que realmente vive seus valores, em vez de apenas falar sobre eles. De estar com alguém que acredita que pessoas podem mudar e fazer melhor. Eu a puxei para perto. Você sabe o que é engraçado? Aquela mensagem de texto, a que me custou tudo na época, na verdade me trouxe aqui, para este emprego, para esta vida, para você. Se Jennifer não tivesse enviado, eu provavelmente ainda estaria na Blackwood and Associates, trabalhando 80 semanas e perdendo tudo o que realmente importa. Sophie riu. Então, você está dizendo que deveríamos agradecê-la? Talvez não agradecê-la,
Eu disse, beijando a testa dela. Mas eu sou grato por como as coisas acabaram. Até as partes difíceis me ensinaram algo importante. 6 meses depois, naquele mesmo trecho da orla, eu me ajoelhei e pedi Sophie em casamento. Ela disse sim antes que eu pudesse sequer terminar a pergunta, e nós ficamos lá rindo e chorando, e nos abraçando enquanto pessoas passavam e sorriam para nós. Na nossa festa de noivado, algumas semanas depois, Chris me puxou de lado. Lembra quando você me ligou naquele dia em que você foi demitido? Você estava aterrorizado. Eu admiti, observando Sophie do outro lado da sala conversando com meus colegas da Riverside. Olhe para você agora, Chris disse, balançando a cabeça em espanto. Novo emprego, mulher incrível, equilíbrio real entre vida e trabalho. Aquela mensagem de texto foi a pior coisa que já te aconteceu. Ele estava certo. A foto que deveria me mostrar o que eu havia perdido, na verdade, me libertou para encontrar o que eu estava sentindo falta. Às vezes, os piores momentos nos redirecionam para os melhores. Às vezes, por palavras enviadas com raiva, se tornam a linha de abertura de uma história com um final bonito. E às vezes, quando nós paramos de nos agarrar ao que nós pensávamos que queríamos, nós finalmente abrimos espaço para o que nós